Olá, boa noite. Mais uma live começando. Hoje, dia 27 de março de 2019. E o tema da nossa conversa é depressão. Falar de depressão para mim é um assunto importante porque eu tenho uma demanda muito grande, tanto no consultório como nas instituições que eu atendo, instituições de longa permanência para idosos, com quadros de depressão. Mas para falar de depressão, que é um assunto que é muito comentado e que eu acho que todo mundo hoje tem uma dimensão de consciência do que significa depressão, por mais que ainda tenham pessoas com algum preconceito, esse número tem diminuído bastante, as pessoas conseguem ter a dimensão do quanto é sério a questão da depressão. Mas muitas pessoas falam de depressão por um viés muito neuropsicológico, bioquímico, falando das alterações orgânicas. E a depressão ainda é muito vista no campo das doenças, que ela é, né? Ela é uma doença. Mas com a minha experiência clínica, eu acho importante a gente ter um olhar para além disso. Ou seja, não é ignorar que ela é uma doença, mas é ter um olhar mais integral do que representa essa doença na história de um ser humano. E quando a gente fala de depressão, a gente muitas vezes parece destacar a doença como se ela fosse isolada de um contexto sociocultural, o que é impossível. Não existe nenhuma doença que exista fora de um contexto sociocultural e histórico. E a partir dessa nossa percepção, ou pelo menos desse ponto de vista que eu estou trazendo hoje aqui, eu considero importante a gente pensar que contexto nós estamos vivendo hoje. Porque há cada vez mais casos de depressões, e eu explico depois por que esse plural aí, mas parece que as pessoas tratam disso ou falam disso como se fosse uma epidemia, como se fosse um mosquito qualquer da dengue aí, ou um outro tipo de doença que é transmitida por vírus ou bactérias, e não é, né? Existe um contexto que está fazendo com que mais pessoas desenvolvam depressão e adoeçam. E para nós, em especial para mim, eu acho que é importante a gente pensar nesse contexto, não porque a gente possa necessariamente mudá-lo, às vezes não é possível mudá-lo, mas para que a gente possa criar estratégias para lidar com esse novo contexto. E aí, pensando hoje na live, procurando algo para poder dividir com vocês, para conversar, eu achei um artigo do Zeferino Rocha, de 2008, para uma abordagem estrutural da depressão, contribuições freudianas. Ele fala várias coisas sobre a estrutura dentro da neurose, da psicose, dos modelos estruturais aí, e de como a depressão atua. Mas o que me chamou a atenção desse artigo foi que ele destaca uma citação de Ehrenberg, que há uma alteração do modelo do contexto sociocultural, em que na época de Freud haveria um modelo disciplinar, muito mais rígido, muito mais com um arcabouço mais pré-definido, né? Tanto os papéis sociais quanto as atuações sociais, elas eram muito mais definidas, ou pelo menos se tinha como saber o que as pessoas esperavam uma das outras, né? Tanto de uma mulher quanto de um homem, tanto o que era mulher, tanto o que era um homem. E assim as pessoas viviam dentro de uma repressão e deprimiam a partir disso. O contexto que nós temos hoje, ele vai para um outro lado, que é o modelo de insuficiência. E isso é importante para a gente. O que significa isso? E aí eu vou, como quase sempre eu cito George Forbes, porque eu acho que tem muito conteúdo ali que é muito útil para a gente. Ele vai nos falar que a gente hoje vive num contexto social em que a gente teve uma ruptura de padrões, em que as bordas se acabaram. Ou seja, se antes eu podia seguir determinado padrão e assim eu me encaixava no que era ser o homem do século XIX, hoje, no século XXI, ser homem é uma pluralidade, né? E
gera várias possibilidades de manifestação dessa tal masculinidade, assim como ser mulher e a sua feminilidade. Assim como se no século XIX ou antes você podia ter uma dimensão de que você herdaria a fazenda do seu avô ou do seu pai, ou o consultório odontológico do seu pai, ou o escritório de advocacia do seu avô, se isso era algo um pouco pré-determinado, e as mulheres eram quase que obrigadas a casar e terem filhos, hoje esses padrões eles simplesmente não existem mais. Quer dizer então que não existe mais ninguém que siga essa linha? Claro que existe. Mas eu estou dizendo que se antes era uma forma mais constante, mais geral, hoje vem se transformando em exceção. Porque as pessoas estão usufruindo de uma liberdade, o que é ótimo, mas a partir do momento que você é livre, que você pode ser o que você quiser, isso gera muita angústia, porque o que eu quero ser? Essa é uma pergunta que os jovens fazem, em especial na época de vestibular, e muitos deprimem diante dessa pergunta. E aí a gente volta para o modelo de insuficiência. Por quê? Porque eu tenho que saber o que eu quero ser e passar no Enem para aquilo que eu quero ser, fazer uma faculdade e ter sucesso naquilo que eu quero ser. Qual a chance de ser eficiente em tudo isso? É muito baixa. Quando a gente pensa nesse modelo de insuficiência, ele está colocado para tudo e todos. Você é insuficiente como marido, como esposa, como filho, como amigo, como profissional. Você está sempre se capacitando com uma crença muito forte de que deveria estar melhor do que já está. Você se sente nessa dinâmica de insuficiência porque você tem um padrão de vida X, mas deveria ter um padrão de vida Y, ou porque seus rendimentos não são suficientes para você fazer aquilo que você assiste aos outros fazendo. E dentro dessa dinâmica, tudo é pouco. O tudo traz uma dimensão de ser escasso, de ser insuficiente, de ser pobre. Não é à toa que a gente vive num tempo de ostentação. Porque a ostentação, e a própria palavra já vem com essa característica, é você mostrar aquilo que você tem em abundância. Exatamente para dar uma resposta a essa dinâmica de insuficiência. O que não quer dizer que quem ostenta não se sinta insuficiente. Não é à toa que a gente tem casos tão frequentes de pessoas com uma condição financeira muito boa, mas que desenvolvem depressão. Então a gente tem um contexto social, histórico, em que há vários apontamentos de felicidade, como se tudo fosse possível, uma crença muito forte em que você vai ser jovem para sempre, que tudo o que você quiser você vai conquistar, com uma ideia de que se você não está fazendo isso, que você pode fazer, é porque você é o incompetente, porque você é incapaz, porque você está falhando. Portanto, essa insuficiência é culpa sua. E aí a gente tem uma dinâmica que não é nada saudável, né? Eu já vou continuar, mas vou dar uma boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Deixa eu ver quem está aqui. Jaque Lobato, Paula Silva, Priscele Modesto. Boa noite, Priscele. Cíntia Demais, Larissa Conrado, Kekel Goulart, psicóloga Pamela Torres, Aline Ian Nogueira. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado pela participação aí. Fiquem à vontade para fazer comentários, mandar perguntas. Enfim, é sempre bom e um prazer contar com a participação de vocês. Retomando o raciocínio, a gente, para pensar a depressão, é muito importante entender que geralmente todo tratamento de depressão ele envolve um conjunto que é o lado psiquiátrico, médico, ou seja, com a introdução de medicamentos, e o processo psicoterapêutico, que é
a terapia em si, a conversa, o processo de reorganização e elaboração de questões que estão ligadas ao processo depressivo. E eu costumo falar até para os meus pacientes que qual é a diferença da psicoterapia para o remédio. O remédio ele não vai te curar, ele vai te conter. Ou seja, se você está perdido, desorientado, sem ânimo, você precisa de um tipo de suporte para que você volte minimamente para o eixo e possa aí sim enfrentar as questões que te levaram ao quadro depressivo. Então, só tomar remédio, na maioria dos casos, não apresenta efeito satisfatório, assim como só a psicoterapia também às vezes não apresenta resultados satisfatórios. Por isso que é importante esse olhar mais integral, de que é um trabalho em conjunto. E aí a gente também precisa considerar que tratamento é ter vida social, é fazer atividade física, para aquelas pessoas que têm uma religiosidade, é ter um desenvolvimento dentro da sua espiritualidade. Então, não é apenas ir para terapia, voltar para casa, marcar consulta no psiquiatra, ir lá, pegar receita e tomar remédio. É importante? É importante, mas essas coisas sozinhas dificilmente alcançam resultados satisfatórios. Eu entendo que lazer é tratamento. Ir a um show, ir ao cinema, encontrar amigos é tratamento. O que é complicado é que, dependendo do quadro, do nível depressivo que a pessoa se encontra, ela não sente nem ânimo para isso. Mas o que a gente precisa considerar hoje nessa live, ou pelo menos o que eu gostaria de transmitir, é que a gente entenda que hoje o que eu encontro no consultório de pessoas que apresentam um quadro de depressão tem muita ligação com uma ruptura de um ideal que elas julgavam possível e que elas buscavam e que, diante de alguma situação da vida, elas se deparam com essa impossibilidade. Isso é regra para todo mundo? Não. Cada pessoa desenvolve a sua depressão por questões particulares. E por isso a gente precisa considerar cada caso. Mas eu estou fazendo um recorte, dividindo com vocês o que eu encontro com maior frequência no meu consultório. São, claro, casos em que às vezes é por ruptura de relacionamento, outros por perda de emprego, outras por um conflito no processo de relacionamento, profissional, pessoal, familiar. Mas essa dinâmica subjetiva, em que há um ideal apontado como que eu deveria ser ou deveria estar, e essa percepção de que não se alcança, isso começa a gerar ansiedade, angústia e pode acabar culminando numa depressão. A Cíntia está comentando que ela concorda, sempre fala sobre lazer com os pacientes para praticarem o que gostam. A gente fala muito de lazer como se fosse algo superficial, algo opcional, né, na vida, porque o importante é trabalhar. Trabalhar, pagar conta e cuidar da casa. Como se só isso bastasse para uma vida minimamente satisfatória. Eu tento sempre questionar e, dependendo, até conscientizar os pacientes de que o investimento em lazer, ele também é um investimento na saúde mental. E lazer não é só barzinho ou cervejinha no final de semana. Lazer envolve vários aspectos. Ele precisa ser algo que te estimule em vários níveis. Intelectual, afetivo, social. Então, ir ao museu, ir ao teatro, encontrar amigos, ir à praia, conhecer um lugar novo, fazer viagens, se desafiar a fazer uma coisa que ainda não tenha feito, também tem efeito de lazer e de saúde. Então é muito importante a gente expandir a ideia de lazer, expandir essa noção da função do lazer, né? E voltando ao consultório, eu me lembro de um caso especificamente em que o que levou ao quadro depressivo foi a ruptura de um namoro
Mas ao chegar no consultório, você começa a desfolhar o rosário, né? De descobrir outras coisas. Havia-se uma questão com a escolha acadêmica, estava já na faculdade há muitos anos, muito além do que era o período dito normal para o curso, mas não havia ânimo, não havia engajamento, não havia aquela disponibilidade, investimento para concluir aquele curso. É claro que a urgência era se livrar da dor, e com isso se busca o remédio para tentar algum tipo de alívio. Mas, felizmente, era uma pessoa que percebeu que apenas aquele alívio não era suficiente para gerar ânimo e desejo pela vida. E aí buscou a psicoterapia. E dos nossos encontros, ao longo de muito tempo, a gente foi percebendo que havia um não encontrar de sentido no que estava fazendo. Como se estivesse seguindo só um checklist. Eu preciso estudar, provavelmente trabalhar, ter um relacionamento afetivo, é o protocolo. E quando isso começou a ser questionado e pôde ser dito, se cria um espaço para ser elaborado e para aquela perguntinha fundamental aparecer. É isso que você quer? Para quem você está vivendo? Para quem você está fazendo as coisas? Então, muitas pessoas acabam entrando num quadro de depressão, de um luto patológico, ou do que Freud chamava de melancolia, exatamente por dizendo de uma forma mais simples, por uma tentativa de não viver um luto, por uma tentativa de não enterrar os mortos e ficar agarrado àquele corpo que na verdade impede qualquer possibilidade de ressignificado, de seguir adiante. E é claro, esse corpo ele não é necessariamente a perda de uma pessoa. Ele pode ser a perda de um relacionamento, a perda de uma posição social, a perda de um ideal, a perda de não um desejo, mas de uma idealização de um desejo, né? Aquilo que você até quer, mas você começa a imaginar como vai ser. E aí quando algo te coloca diante de um impossível, você nem consegue ir embora e falar, ok, perdi, vou seguir por outro rumo, e nem consegue investir de novo naquilo porque não tem como, porque já foi perdido. É preciso desenvolver a capacidade de luto, é preciso suportar o sofrimento de que alguma coisa não vai ser realizada da maneira que a gente esperava, imaginava ou desejava. Isso acontece nas coisas mais simples. Desde quando a gente fica bravo porque tinha planejado fazer uma festa surpresa para alguém e dá errado, e aí é comum a gente ficar frustrado, irritado, até triste, mas isso passa. E aí a gente está num quadro que a gente diria normal, porque a pessoa conseguiu lidar com essas emoções, com essa frustração, mas seguiu adiante. Admite que não deu certo daquele plano, mas segue adiante e procura novos planos. E eu estou dando, é claro, aqui um exemplo simples para ficar fácil o entendimento. Mas quando a gente está diante de algum objeto que é muito investido pela gente, objeto aqui eu digo pessoa, situação, lugar, ideia, qualquer coisa, e aquilo nos é perdido, a gente pode ter uma grande dificuldade em recuperar a nossa capacidade de investimento e fazer novos investimentos. E aí a gente acaba ficando preso àquele objeto perdido, e aquele sentimento de amor que a gente tinha por ele vai se transmutando em um sentimento de ódio que é o seu avesso e é voltado para a gente. E é por isso que é tão comum que pessoas que estejam no quadro de depressão sintam muita culpa, muita raiva, se sintam com a autoestima muito baixa. E muitas vezes você vai ter relatos da pessoa se dizer incompetente, ficar com raiva dela mesma e procurar elementos sempre negativos de tudo que ela já fez
tudo que ela já fez de errado, ela vai lembrar exatamente para ficar ali nutrindo um certo ódio, e que Freud falava que isso era uma ligação de narcisismo com um objeto perdido. É como se, para manter aquele objeto ainda ali, mesmo que de forma simbólica, eu mantenho esse objeto me odiando, ao invés de simplesmente suportar que ele se foi. E por isso a depressão é tão cruel. Por isso que não é fácil sair de uma depressão. E isso acontece com jovens, com crianças, com adultos e com idosos. Não tem idade para se desenvolver depressão. É muito raro, obviamente, depressão em crianças muito pequenas. É mais comum aqueles comportamentos de agressividade, raiva, desobediência, e não o quadro depressivo em si. A depressão envolve um processo um pouco mais elaborado, que é mais comum mais para frente, né? Depois aí, sei lá, de uma média de uns 8, 9, 10 anos para cima. Mas obviamente que eu não estou falando isso como regra, eu estou dando só um panorama, né? Falando em média. Então a gente precisa compreender que quando a gente não consegue suportar certas perdas, a gente se prende àquilo. É como uma pessoa que está num barco afundando, e ao invés dela se jogar do barco e nadar, ela fica presa ao barco e acaba afundando junto. Exatamente por amor a esse barco. E enquanto afunda, pensa, eu sou um imbecil que deixei o barco afundar. Eu sou um idiota que não soube guiar esse barco para um outro porto. E isso é depressivo porque a pessoa está numa posição em que ela não consegue desejar. Ela está sufocada pelo objeto que ela investiu. Agora, é claro, a gente precisa também compreender que não tem como não sofrer diante de certas perdas. Sejam perdas econômicas, como tem casos de vários empresários que fecharam e faliram exatamente por essa crise que a gente vive no Brasil, e isso traz certamente uma angústia profunda, tanto pelos efeitos que vai ter na sua vida diretamente, como pelo sentimento às vezes de culpa, pela quantidade de pessoas que às vezes precisam ser demitidas. Isso afeta casais quando se separam, isso afeta muitas vezes, e aí é um caso sempre mais delicado, aqueles pais que perdem seus filhos. Então a gente precisa compreender que o sofrimento, a dor, a angústia, ela faz parte da nossa condição humana. O que está em jogo é a nossa capacidade de lidar com esses sentimentos, que hoje é cada vez mais desajustado. É muito. Não é isso. Eu diria que hoje as pessoas estão muito mais fragilizadas e com menos capacidade de resistir às dores da vida. Enquanto antigamente, de alguma forma, pela vida ser mais dura, mais difícil, as pessoas desenvolviam maior capacidade de aguentar o tranco. Por algumas vezes, com o ignorar da dor e do sofrimento, que também não é bom. É aquela coisa grosseira em que eu tenho que ser forte e aguentar tudo. E o exagero nunca é bom. Mas eu estou dizendo que a gente saiu de um extremo em que muitas pessoas que talvez devessem fazer terapia não fizeram porque tinham que aguentar tudo e se virar e dar conta enquanto a vida estivesse ali pagando as contas, filho estudando, você com comida em casa, estava tudo certo, independente da qualidade dessa vida. A gente foi para um extremo em que tudo tem que ser maravilhoso, lindo e perfeito, que ninguém pode sofrer, que tudo tem que ser do bom e do melhor. E muitos pais querem poupar seus filhos de qualquer angústia e sofrimento. Esses extremos, eles são inúteis. E eles acabam se encontrando. Porque o tudo e o nada se transformam em algo comum, numa coisa quase só, solidificada, né? Dá boa noite a quem chegou depois aí. A Solange Duarte, Priscila Gomes e Neinha, tia Neinha, mãe do Rafael, boa noite. Então a gente tem hoje uma quantidade de pessoas que estão buscando ser suficientes.
às vezes autossuficientes, ou o que é mais grave, suficientes para o outro. Tentam dar conta das expectativas dos outros, o que é por si impossível. Em geral, a estrutura mais obsessiva é aquela que quer atender às expectativas e demandas do outro, que quer resolver o problema do outro. E aí, quando não consegue, obviamente não vai conseguir, uma hora pelo menos isso vai falhar, ele começa a sucumbir. Outros, aí numa estrutura mais histérica, talvez tenham e desenvolvam essa depressão exatamente por não conseguir ocupar o lugar de ser amado, desejado, e de ficar buscando randomicamente essa função de ser esse objeto de desejo do outro, da atenção do outro. E se não consegue também pode sucumbir a uma depressão. Mas disso tudo, eu acho que para nossa conversa as estruturas importam menos. O que importa mais é a gente começar a pensar que a gente precisa suportar o sofrimento. E suportar o sofrimento não é passar por ele sozinho. Não é ser forte, mas é se reconhecer frágil para então suportar que sofre. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas negam seus dramas para aparentarem serem capazes de resolver seus problemas. E como não são, isso faz com que a dor só aumente e se torne cada vez mais esmagadora. Muitas pessoas sofrem porque querem ter condições de fazer tudo dentro dessa ideia de suficiência, dentro dessa ideia do eu posso, eu faço, eu consigo, que é uma ideia completamente ilusória. Você não vai conseguir fazer tudo. Não basta querer, querer não é poder. E essa dinâmica que a gente tem hoje, desse imperativo de gozo, dessa urgência de que tudo é para depois não, é para antes de ontem, né? Isso transforma a convivência numa impossibilidade de suportar afetos negativos, né? Porque se a gente está feliz, tudo bem, se a gente está animado, tudo bem, mas se a gente está num dia triste, se está meio chateado, parece que isso cria já um alerta em que já vem um tom meio crítico de que você não deve chorar. Por que não? Por que você não pode sofrer? Por que você não pode ficar puto da vida? Quem disse que não pode? Da onde vem essa ideia? Da onde vem essa ideia de que você precisa ser aquilo que você jamais será? E aí, o que a gente só consegue com isso é vender mais livro, fazer pessoas investirem em mais cursos para tentarem ser perfeitas, ao invés delas suportarem suas imperfeições. É claro que trazer a psicanálise num tempo como hoje não é talvez algo tão... não traz o brilho do que as pessoas buscam hoje. Porque as pessoas querem ouvir palavras doces que as animem, como se tudo virasse uma grande palestra motivacional, né? As pessoas querem sair sempre para cima. Só que para também sentir estas sensações de alegria e prazer, você precisa ter a dimensão da dor. Você precisa ter a capacidade de sentir os dias e os momentos de angústia. Senão você perde a sensibilidade para diferenciar uma coisa da outra. E quando eu recebo um paciente no consultório, principalmente aqueles que já vêm diagnosticados com depressão e que querem se livrar da depressão, é claro que eu não vou falar isso que eu estou falando agora para eles, no primeiro momento, mas eu espero um pouco a oportunidade de questionar o que essa depressão está querendo dizer. Porque a gente tem uma leitura muito médica de que todas as coisas que acontecem com o nosso corpo que nos causam incômodo
são patologias que devem ser simplesmente retiradas do nosso corpo. O que a psicanálise traz é uma ideia de relacionamento com o nosso corpo e com o nosso inconsciente. Eu costumo dizer que a gente tem que parar com essa mania de querer se livrar das dores e aprender a conviver com elas. Criar uma dinâmica mais amistosa. Como tem um vídeo maravilhoso da Dercy Gonçalves dando uma entrevista no Jô Soares, na época que ele trabalhava no SBT, em que ela diz que ela fazia, na época, análise e que ela aprendeu que a tristeza às vezes vem. E que ela deixa a tristeza ficar uns dias, 2 dias, 3 dias, mas aí no terceiro dia ela manda a tristeza pra puta que pariu e vai viver. O que está em jogo é essa capacidade de suportar as tristezas, as frustrações, e não a tentativa falsa, ilusória, que só gera lucro para quem diz que vai te curar em 3 segundos e fazer milagres na sua vida. Ao invés de dizer que, olha, algumas dores vão ficar em você. Algumas dores não vão embora. Ou você acha mesmo que uma mãe que perde um filho é capaz de voltar a viver como se nada tivesse acontecido? Isso não é nem justo. Isso não é nem leal e honesto com a memória e com a história de um ser humano. É preciso compreender que algumas dores vão fazer parte de quem somos. Elas só não precisam nos destruir. A gente precisa mudar, ressignificar o nosso entendimento do que é sofrer. Nem tudo é drama. Ou nem tudo merece ser drama. Mas algumas coisas são dramáticas. Algumas dores são da ordem do insuportável mesmo. E o que a gente precisa não é dizer não olhe para a sua dor, mas sim o que essa dor significa. O que ela está te dizendo. E o que nós podemos tanto descobrir como inventar a partir disso. Porque também tem essa história de que a análise é você ficar lá descobrindo sobre a sua infância. Não é só isso, não. É um processo de se conectar com você mesmo e perceber o seu inconsciente funcionando. As raízes podem ser da sua infância, mas não necessariamente as conversas serão sobre a sua infância. E chega um ponto em que a gente precisa inventar. Até para voltar a descobrir. A gente precisa se inventar, se reinventar, fazer algo para ter um impacto e dimensionar quem somos no presente. E não ficar presos a ideais de terceiros ou nossos do passado sobre quem nós deveríamos ser. Mas para fazer essa transição, para sair dessa posição de limbo, em que eu não sou quem eu sou e nem quem eu deveria ser, e aí eu fico ali em angústia, para sair dessa posição, você vai precisar falar. E vai precisar que alguém te provoque e te evoque, ou seja, proponha que você entre em contato com esses sentimentos e com a sua história. A gente, para saber onde está, a gente precisa tentar olhar um pouco de onde a gente veio, até para construir um horizonte. Porque as pessoas deprimidas geralmente perdem o horizonte. Elas têm uma memória do que elas fizeram, do que elas foram, do que elas estão vivendo. Mas a linha do horizonte, o projetar um futuro, o investir um desejo no amanhã, fica muito comprometido. Mas para você ter fonte para investir, você precisa organizar o seu presente. Você precisa suportar o sofrimento, assumi-lo, viver essa dor, até para que você não fique procurando anestesia atrás de anestesia. Porque é esse o caminho mais frequente. Diante de dores agudas, as pessoas procuram se livrar da dor e não entendê-las ou aprender a conviver com algumas delas. E claro que funciona. É claro que anestésico funciona. Seja no sentido químico mesmo, lá, de pirona que você toma, ela vai aliviar a sua dor. Mas ela não está resolvendo a causa da sua dor.
Assim como diante de algumas situações emocionais, você tomar aqueles remédios tarja preta também vão aliviar certas dores, mas não vai te oferecer capacidade para que você reorganize e redimensione quem você é e como está a sua vida. Por isso é importante a gente levar a sério a depressão. E quando a gente chega no nível mais grave, a gente tem casos tanto de depressões crônicas, que elas são resistentes a medicações, e aí a área médica hoje atua em casos gravíssimos com a indicação de eletroconvulsoterapia, mas isso não exclui o processo psicoterapêutico. E, é claro, se a gente puder fazer qualquer intervenção antes que se torne algo muito assim grave, crônico, certamente a gente consegue ter um ganho muito maior. Mas para isso, a gente não pode simplesmente menosprezar as nossas angústias e as nossas dores. A gente precisa levar a sério. Então, assim, tem uma fala de uma paciente, ela falou isso ontem, que ela achou muito interessante quando ela começou a fazer as sessões comigo, porque ela chegou muito organicista, questionando o remédio que tomava e o porquê daquilo está acontecendo, como se fosse um curto-circuito no organismo que deveria ter algum fiozinho ajustado. E ao longo do tempo, ela foi entrando em contato com tantas questões da sua história, de certos posicionamentos ou falta de posicionamentos que ela tinha na vida, que ela começou a perceber que, diante de tanta coisa que ela não encarava, que ela não lidava, que ela não administrava nela mesma, não teria alternativa a não ser deprimir. E a partir do momento que alguém a provoca, que alguém a questiona, que alguém permite que ela se escute melhor e saia daquele discurso linear de que todo mundo tem problema e que tem alguém pior que você, quando você mergulha na sua própria história, você começa a ser capaz tanto de perceber aonde estão pontos que podem estar influenciando para que você esteja na posição que está, como também situações em que você pode reagir de uma nova forma, que você pode usar de novas estratégias. E eu costumo falar sempre isso. A gente desenvolve defesas para sobreviver. Seja ser inteligente, simpático, malandro, sedutor, são defesas para sobreviver, para conseguir alguma coisa. Só que elas muitas vezes são desenvolvidas numa época. E quando a gente cresce, elas vão se tornando obsoletas, elas vão se tornando inúteis. Mas a gente continua com elas porque a gente não aprendeu outras. Até que uma hora a gente percebe que nem as ferramentas que a gente tinha estão funcionando e nem a gente está conseguindo viver diante da vida presente que a gente tem. E aí é a hora de procurar ajuda sim, para que você possa tanto desenvolver novas estratégias, habilidades, capacidades, como possa rever que você talvez esteja carregando muito peso morto, reagindo a muita coisa que hoje em dia não existe mais. Como aquela pessoa que de repente teve a casa invadida por um ladrão em 2005 e até hoje não consegue dormir. É preciso, claro, ter receios. A gente vai ter receios não só por causa desse exemplo, mas porque a vida é insegura. Mas a gente não precisa ficar nesse estado de alerta, de vigilância contínua, constante. Em algum momento a gente precisa relaxar porque a gente não tem o controle de tudo mesmo. E quando a gente simplesmente aceita que não tem o controle, a gente fica muito mais leve. Quando a gente trabalha com o que é possível, quando a gente não quer só o ideal, mas vou extrair o que posso com aquilo que tenho, você começa a ter mais bom humor, mais capacidade de articulação.
E uma das coisas fundamentais é bom humor. Não para achar graça de tudo, não para ficar com aquele sorriso amarelo bobo na cara o tempo todo. Você não precisa ser trouxa. Eu estou falando de enxergar graça na vida. Eu estou falando da capacidade de rir de si mesmo. E de não levar tudo como se fosse impossível de ser resolvido. Impossível de ser, pelo menos, suportado. O que não quer dizer que tenha solução para tudo. Veja bem, eu não estou falando que, bom, então tem solução para tudo. Não, algumas coisas não tem solução. Mas, já que não tem solução, precisamos aprender a suportar isso. E isso é um caminho. Isso é um possível. Então, deixa eu ver se eu não esqueci nada que eu gostaria de falar. Eu tinha notado uma coisa que eu acho que eu acabei já falando aqui, né? Que o não enterrar de objetos perdidos dificulta o retorno ao estado desejante, pois o sujeito se encontra amarrado, agarrado ao corpo do que se perdeu. É preciso deixar ir. E conversando com o paciente no consultório, ele lembrou de um filme, que também é um livro que eu acho muito interessante, independente de cunho religioso. Mas o livro se chama A Cabana. Tem um filme também sobre isso. É uma história difícil de um pai que perde uma filha e tudo o que acontece com ele no sentido ali, claro, o livro e o filme tem uma dimensão espiritualista, ou pelo menos espiritual. Mas eu acho que no sentido do processo de luto, ele serve para todos nós. Então fica aí uma dica de filme ou de livro. E a reflexão. Às vezes a gente está sofrendo por não suportar sofrer. A gente está lutando para manter viva alguma coisa que, na verdade, a gente precisa aprender a deixar ir. E é claro que algo nosso vai junto. É claro que se perde algo da gente junto. Mas a gente se reconstrói depois. É preciso suportar as partidas. E as nossas partidas junto com isso. Eu não vou me estender mais. Vou agradecer novamente a todos que estão aí. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, como eu sempre peço, sugestão de temas para a gente conversar aqui, eu sou muito grato para que a gente possa continuar conversando. E eu sempre peço que se inscrevam no canal no YouTube, né? Que é o Motiva Psi, que tem um link na descrição aqui da biografia do Instagram. E tá nas minhas redes, todo mundo que frequenta aqui o Instagram sabe que tem sempre vídeo lá. Então se inscrevam lá no canal no YouTube, me sigam aqui no Instagram, vamos trocar ideia, bater papo. Obrigado aí a todos que estão participando, que pelo menos passaram por aqui essa noite. E fica aí a reflexão. A gente precisa suportar ser insuficiente. A gente não vai dar conta de tudo, a gente não tem que fazer os outros felizes, não é assim que funciona. E a gente, para ser feliz, também não tem que ser perfeito. A nossa felicidade é sempre transitória, assim como a nossa dor. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Tchau.